Então, teoria neoclássica da produção é este o assunto do vídeo de hoje. Se você quer entender um pouco sobre história da economia, de forma bem básica e elementar, eu recomendo este livro aqui, que é o primeiro livro que eu estou utilizando aqui no canal. História do Pensamento Econômico, do Hunt. É um livro que ele tem um viés, ou seja, ele tem uma ideologia por trás, no caso, é ideologia socialista, é nítido isso conforme você lê o livro, mas como introdução pode ser. Só que não se apegue a isso. Obviamente que quando eu terminar esse livro, encontrarei um livro que eu considero mais sério, que não leve ideologias dessa forma para o pensamento econômico. Mas na economia isso acontece bastante, de trazer ideologias assim. Para o primeiro livro pode ser. Vamos lá então. Teoria neoclássica da produção é um tema que está no capítulo... Deixa eu ver qual capítulo desse livro. Acho que é o capítulo 6, eu ia chutar... É o capítulo 7, que trata sobre a formação do capitalismo corporativo e a defesa do laissez-faire, ou seja, a formação do grande capitalismo, daqueles grandes grupos, né, monopólios, enfim, e a defesa do livre mercado. E a teoria neoclássica da produção, então, é o assunto do vídeo de hoje. Eu recomendo tanto esse livro como também, é um livro bem antigo, esse aqui é de 98, eu nem sei se tem edição posterior, acredito que sim, né? E também recomendo a biblioteca da PUC e a própria universidade, porque este livro é da biblioteca da PUC, e eu recomendo a biblioteca da Universidade da PUC, porque a Universidade PUC, né, a Pontifícia Universidade Católica, porque eu já me formei aqui em administração de empresas e atualmente sou aluno aqui. Eu não me formei em economia aqui, eu me formei na Federal em economia, mas também recomendo aqui. Tá, nos vídeos passados, então, eu tratei sobre a teoria neoclássica da utilidade do consumo, mencionei que os três grandes aí da teoria neoclássica da utilidade do consumo foram Stanley Jevons, Karl Mengel e Leon Walras, e cada um deles trouxe uma contribuição que fez essa relação entre utilidade e consumo. A utilidade é o quanto que um bem pode produzir de prazer no indivíduo, e isso... Enfim, de quanto de utilidade, o prazer por si só, que depois traduzido numa utilidade, e essa utilidade também, segundo esses três, pode ser modelada matematicamente. Foi o que eles fizeram. Teoria neoclássica da produção, então. A teoria neoclássica da produção partia do princípio de que, lembrando que estamos falando aqui do final do século XIX, tá? Primeiros anos da década de 1870, mais ou menos. A teoria neoclássica da produção partia do princípio de que o comportamento da empresa, viu? A teoria neoclássica da produção tem a ver com a oferta, tem a ver com a empresa. A teoria neoclássica da utilidade do consumo tem a ver com a demanda. Isso aqui são assuntos de microeconomia, mas que também fazem parte da história do pensamento econômico. A teoria neoclássica da produção partia do princípio de que o comportamento da empresa, da firma, era perfeitamente simétrico ao comportamento do consumidor. Interessada quem? A empresa, né, em maximizar seus lucros, a empresa procuraria operar com a maior eficiência possível, o que implicava reduzir ao máximo os custos de produção. A empresa adquiriria fatores de produção como o trabalho, até o ponto em que a quantidade acrescentada à produção pela última unidade de cada fator, o pensamento marginal, né, de produção, expressa em termos de relação de preço do fator, fosse equivalente à quantidade acrescentada por todos os outros fatores. O último dólar despendido na aquisição de cada fator deveria proporcionar o mesmo incremento na produção que o último dólar despendido na aquisição dos demais fatores. Que é aquele pensamento marginal, né, marginalista, da última unidade. No mercado livre, as empresas procurariam sempre maximizar sua eficiência para maximizar seus lucros. Consequentemente, esta condição permaneceria sempre válida. Os fatores de produção seriam utilizados de tal forma que nenhuma reorganização possível da produção para uma dada tecnologia poderia resultar no emprego mais eficiente desses fatores de produção. Os economistas neoclássicos, para finalizar o vídeo de hoje, acreditavam também que numa economia caracterizada pela existência de um mercado livre e várias pequenas empresas concorrendo entre si, cada mercadoria seria produzida em tal quantidade e por tais métodos que se tornaria impossível deslocar recursos da produção para uma mercadoria para a produção de outra mercadoria diferente, sem reduzir o valor total do que foi produzido na economia de mercado. Bom, então esta é a perspectiva da teoria neoclássica da produção, que na verdade é até hoje, né, a dominante de certa forma.
Microeconomia é basicamente isto, tanto do ponto de vista da demanda como do ponto de vista da produção, da oferta. Então eu fico por aqui. No próximo vídeo quero tratar sobre laissez-faire, que é um conceito amplamente utilizado aí na economia, muito mesmo, até hoje inclusive. E no vídeo passado eu tratei sobre a teoria neoclássica da utilidade e do consumo. Vou deixar esse vídeo aqui no final. Valeu!